Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Aqui no Tube. Eu sou Felipe Aquino e hoje a gente vai conversar um pouco sobre teatro no interior. É importante dizer que eu vou falar especificamente sobre o interior do estado de São Paulo, que foi o lugar onde eu vivi e onde eu pude presenciar várias montagens e várias produções teatrais de diferentes níveis espalhadas entre algumas cidades perto de onde eu morava. Muita gente acha que o sonho de qualquer ator que vive no interior é mudar para a capital, seja para morar em São Paulo, na capital de São Paulo, ou seja para morar no Rio de Janeiro, porque teoricamente é onde existem mais vagas e mais oportunidades de trabalho. Mas existem muitos atores que adoram viver no interior e conseguem produzir e trabalhar com isso vivendo no interior. A minha cidade natal, Porto Ferreira, é uma cidade que não tem muitos profissionais de teatro vivendo lá. Existem alguns, porém esses profissionais, eles trabalham dando aula de teatro ou desenvolvendo alguns outros trabalhos que não necessariamente são relacionados ao teatro. Isso porque é uma cidade pequena, que tem aproximadamente 50 ou 60 mil habitantes, se eu não me engano. Todas as montagens teatrais que acontecem na cidade acontecem especificamente em duas esferas. A primeira seria a esfera pública, que fica a cargo da Casa da Cultura, que tem curso de teatro, curso livre de teatro, e que faz regularmente montagens para que os alunos possam praticar e estar em cena, desenvolver o trabalho em cena. A segunda é a esfera religiosa, que fica muito na responsabilidade das igrejas. Então, essas montagens que acontecem nas igrejas são responsáveis por passar um tipo de mensagem mais religioso e estão a favor da religião. E existem poucos profissionais da área porque a cidade não tem um cronograma fixo de apresentações, não tem um cronograma fixo de montagens profissionais que consigam manter atores trabalhando e tendo uma renda específica do teatro. Os atores profissionais que tem lá, eles são responsáveis por propagar o conhecimento sobre teatro para outras pessoas, e isso acontece muito na esfera pública. Nós temos outros tipos de montagem, mas que não especificamente são ligadas ao teatro, mas são as montagens de dança, de espetáculos de dança, que envolvem sim uma pitada de teatro, porque são espetáculos que têm um viés muito parecido com musicais. Então, alguns atores, até mesmo da Escola Livre de Teatro da Prefeitura, acabam se envolvendo nessas montagens de dança também para praticar a atuação. O perfil dessas pessoas que fazem teatro em Porto Ferreira é um perfil de pessoas que têm outras fontes de renda, que têm trabalho seja na indústria, cerâmica, até mesmo comércio. Então essas pessoas acabam fazendo do teatro um hobby e não uma profissão. E por ser um hobby, acaba não exigindo tantas horas dessas pessoas. Então elas conseguem desenvolver outras atividades remuneradas para conseguir fazer teatro porque realmente gostam do teatro. Uma outra cidade por onde eu passei é São Carlos, e lá a gente consegue identificar uma diferença nas produções teatrais. Por quê? São Carlos é uma cidade um pouco maior e que tem duas universidades públicas, então a população acaba sendo muito maior também do que Porto Ferreira. Isso faz com que haja mais interesse por teatro e que haja mais interesse por fazer teatro. Então, em São Carlos existem os grupos amadores e existem os grupos profissionais. E existem grupos onde reúnem pessoas que já são profissionais e têm uma formação técnica ou acadêmica de teatro, junto com pessoas que são amadoras e estão ali aprendendo e fazendo teatro e tendo a vivência do teatro. E acabam se profissionalizando dessa forma. Quando a gente fala nos grupos mais profissionais, a gente está falando de pessoas que têm o teatro como principal fonte de renda. Ou seja, essas pessoas trabalham com teatro. E essas pessoas fazem teatro nas escolas, fazem apresentações, vivem de editais. Mas ainda assim, os grupos profissionais em São Carlos tem integrantes que precisam e dependem também de outras fontes de renda, porque eles não conseguem se manter e desenvolver um trabalho só com teatro, só com produção teatral. E os grupos mais amadores estão nas universidades públicas que tem lá e também nos equipamentos culturais que a cidade mantém para a formação de público, para a formação livre de novos artistas, que são pessoas que consomem teatro também, consomem arte, de alguma forma.
O que me intrigou bastante em São Carlos e que eu percebi da cidade é que não havia um diálogo muito forte por parte dos atores. Então os grupos eles acabavam ficando mais isolados, acabavam produzindo de uma forma mais isolada, com pouco diálogo. Existia sim uma interação entre os grupos, mas não era uma interação forte, não era uma interação consolidada e que fortalecia o fazer teatral na cidade. Eu acho que o teatro começou a se fortificar em São Carlos, principalmente depois que o Senac levou para lá o curso técnico, que é um curso profissionalizante de teatro, que dá direito a você tirar o DRT, e eu já falei disso no meu primeiro vídeo, que eu explico como eu me tornei ator. Então, se você também tá curioso para saber outras coisas sobre mim, não esquece de se inscrever nesse canal, porque isso me ajuda muito, me ajuda a crescer e me motiva a criar mais conteúdo para vocês. Uma outra cidade que eu quero falar para vocês sobre a produção teatral e que eu tive contato é Ribeirão Preto, que é uma cidade maior do que Porto Ferreira, maior do que São Carlos, que tem universidade pública, tem universidades privadas e tem uma dinâmica de já uma cidade média, uma cidade grande. O que mais me chamou em Ribeirão Preto foi o fato de que lá os artistas e os grupos têm um diálogo muito forte. Lembra que eu falei do diálogo sobre São Carlos, que eu achava um pouco fraco e tudo mais? Em Ribeirão Preto é ao contrário. Eles têm um diálogo muito forte, eles têm uma interação muito forte, tanto que vários grupos dividem o mesmo espaço para fazer produções, ensaios e etc. Uma das coisas que fez o teatro ficar forte em Ribeirão Preto é que a cidade tem uma universidade particular que tinha o curso de graduação em teatro, em artes cênicas. Eu não vou lembrar muito bem qual era o curso especificamente. E mais tarde, o Senac também levou para a unidade de lá o curso técnico em teatro. Então você imagina, as pessoas que se formavam, elas tinham que trabalhar com alguma coisa relacionada a teatro. Ou elas davam aula, ou elas montavam os próprios grupos, e assim foi fortalecendo a produção teatral. Uma das coisas que move o teatro em Ribeirão Preto também, não é só a articulação dos grupos, mas a forma como eles se ajudam até para escrever os editais. Então, a maioria dos grupos lá já ganhou algum tipo de edital, seja Lei Rouanet, seja PROAC, ICMS, todos esses editais voltados para a produção teatral. Lembra que eu falei no começo do vídeo que muitos atores não veem necessidade de mudar para São Paulo ou para o Rio de Janeiro para trabalhar com atuação, para desenvolver sua arte? Isso se dá principalmente pela sensação de pertencimento que o artista tem com a própria cidade. Ele se sente pertencendo àquele lugar, ele sente que o que ele faz naquele lugar é reconhecido, ou até mesmo que ele desenvolve um papel para aquela comunidade. Isso é muito importante. Ser ator no interior não tem a ver só com você ser persistente, porque é muito difícil, mas tem a ver com você ter garra. Não tem a ver com merecimento, porque é muito complicado. Eu acho que tem muito a ver com as oportunidades que são oferecidas, seja pelos cursos livres, sejam pelos cursos técnicos, pelas faculdades, ou até mesmo pelas igrejas, pela esfera pública, que desenvolvem papéis importantes na formação de novos artistas. E às vezes, essas pessoas não têm oportunidade nenhuma. Elas veem coisas pela internet, elas veem coisas pela TV, e elas imaginam como seria se elas tivessem a oportunidade, ou se elas pudessem fazer alguma coisa. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos, deixa nos comentários o que você achou do vídeo. Vamos conversar sobre esses temas, porque são temas importantes e as pessoas precisam saber o que rola, fora das bolhas, fora dos grandes centros, e são temas pelos quais eu me interesso muito. Um beijão e até a próxima!